4 anos. Mas eu já sabia que ia levar por quê? Mas você deu ponto final ou alguma Não, coisa? dei ponto final. Ah, Dei ponto final. Dei ponto final, porque eu acho que a vida tem que seguir, aham. tá? Senão não dá certo. Claro que hoje, quando for. Ele está em pré-produção, naturalmente que vai ter alguns ajustes ainda, Uhum. fato, né? Mas assim, eu boto ponto final. É, porque era um caso muito específico, no caso Machado, pelo nome de quem é. Então, assim, eu serei muito cobrado. Uhum. Então, eu realmente precisava Muito cuidado, né? de um tempo, de uma pesquisa. É. O homem viveu 69 anos, ele nasce no Brasil Império, nasce no Brasil República. Você não tem como ignorar o contexto político, econômico e social do Brasil, que estava em É. ascensão naquela época. Então, você não tem como ignorar. E aí eu queria fazer uma coisa muito bem feita, assim, ele está crescendo, mas o que está acontecendo aqui no Brasil? Que aí fica aquilo que a gente falou no início da conversa também, você oferece qualidade. Quem vai assistir fala, então o Brasil em 1850 era isso que estava acontecendo. Eu acho que isso é a nossa obrigação, na verdade. Você acha que, principalmente quando você lida com filmes, produtos de época, onde você vai, tipo assim, eu vou me basear num livro. Mas esse livro, ele tem ali uma bibliografia. Aí você fala assim, putz, ele pegou a referência de outros livros. Será que ele mudou alguma coisa para se tornar uma verdade? E se eu me basear nesse livro, uma coisa é você se basear no livro do próprio autor. Sim, Outra coisa é você se basear nas histórias. Isso acontece muito no documentário, né? sim. De a pessoa ir na fonte. A fonte, às vezes, aquela ali, ó, tipo, se eu contar essa história, na verdade eu estou contando a história baseada na história de fulano, não sei se aquilo foi verdadeiro. Isso incomoda, por exemplo, de você contar uma história mesmo sabendo que aquilo ali não foi verdade? Não me incomoda. Eu vou até compartilhar com vocês de novo, trazendo aqui o exemplo do Machado de Assis, que me aconteceu isso. Para eu escrever o roteiro do Machado, eu li as 8 biografias que foram publicadas no Machado. Eu li todas. E aí, quando eu li, olha como isso me ajudou. Quando eu li, eu entendi que o autor preferido do Machado era Shakespeare. Machado amava Shakespeare e Dostoiévski, mas ele gostava mais do Shakespeare. Inclusive, ele traduziu algumas obras do Shakespeare. E Dom Casmurro, que eu acho que é o melhor livro dele, tem um capítulo que a Capitu e o Bentinho vão ao Teatro Municipal assistir uma ópera. O nome da ópera é Otelo. Otelo de Shakespeare. Hum. Otelo de Shakespeare é uma obra sobre os ciúmes. Dom Casmurro, acima de tudo, é uma obra sobre os ciúmes, que ele é o personagem doentio, se ela traiu ou não traiu o Capitu. Então, o que acontece? Eu entendi que o Machado, e aí depois fez todo sentido para mim, que ele bebeu muito na fonte do Shakespeare. Muito, mas muito, muito. Isso foi mais fácil para eu trazer como camadas para Uhum. os próprios personagens dele, ou para algumas situações que eu estava criando, tá? Então, não me incomoda nem um pouco, eu acho que fica até melhor para eu saber, assim, uma das questões que eu gosto muito também, mas é uma coisa minha, que eu chamo de semiótica narrativa, né? O que é semiótica narrativa? É quando você traz para dentro do roteiro alguma referência visual que não esteja no diálogo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um filme de terror, exemplo, né? Aí eu coloco aqui no fundo o quadro Grito, Uhum. sabe? Então, assim, é uma referência, é sutil, mas ela Uhum. está presente ali, não é? Uhum. Então, se você coloca a imagem da coruja, a coruja tem um significado, pode ser sombrio, pode ser de sabedoria, seja lá o que for. Eu gosto muito de brincar com essas possibilidades, assim, a pintura, história da arte é uma coisa que eu estudo muito, Uhum. porque elas se fazem muito presente, né, dentro dessas questões, assim, para mim, do processo criativo, narrativo. Eu sempre fico assim, poxa, que pintura que eu usaria aqui? Por exemplo, o Hopper é o pintor da solidão. Então, quando eu estou alguma coisa mais por essa linha deprê, que eu não costumo fazer muito, mas eu falo, cara, Hopper dialoga aqui, sabe? Van Gogh tem aquela deprimido, aquela pintura mais expressiva, não é? Então, isso tudo é material pra É, gente. verdade. Você vai juntando essas peças É um todas. repertório, né? Porque você Isso. tem ali né, o filme, o produto visual, audiovisual, né? Difícil a gente falar filme, hoje é tudo de audiovisual, É né? tudo A gente audiovisual. tá, Isso. e tem aquela referência, né? Porque pelos sentidos, né? Humano, né? Então você escuta, você vê, você sente. Então todo contexto, né?
Uma história bem contada, ninguém Sim. escapa, a verdade é essa, né? Mas, então, aí você tem essa forma de se organizar, a questão visual e tal. O que que você, como professor, agora vamos falar um pouquinho do Chico Malta, professor, indicaria para quem quer entrar nesse mercado, quem quer escrever para dramaturgia? Sem dúvidas, mas sem dúvidas nenhuma, a pessoa deve gostar de ler, que isso é um grande problema que eu vejo hoje na universidade, a falta de referência, a falta de repertório mesmo, assim. A pessoa não conhecer a literatura brasileira, a literatura universal. Você tem que ler. Se você pegar, a gente estava falando aqui do streaming, o que bomba no streaming hoje? A série. Se você pegar todas as séries que bombam, ela tem uma pegada no melodrama. Vai lá, irmão, não tem erro. Você vai nas séries coreanas, não sou nem consumidor não, mas eu assisto para saber por que essa série coreana faz muito sucesso. Por que as novelas turcas estão ganhando mais ibope do que as brasileiras? Tá no melodrama. Você vai no melodrama, século XVIII, século XIX, todo romance folhetim. Tá lá, melodrama. Então, se a pessoa quer escrever, ela tem que ler. Ela tem que conhecer todos os clássicos. Leia tudo do Shakespeare, leia tudo do Machado de Assis, os clássicos, sabe? A Clarice Lispector, não é assim?